Fala pessoal, tudo bem com vocês? Balbuena fechado e tem volante argentino no radar. Como vai ficar esse time com todo mundo à disposição? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala rapaziada, vamos trazer umas informações aí que nos últimos dias eu não consegui trazer pra vocês. O Fabiano Balbuena tá praticamente acertado aí com o Corinthians, falta só assinatura, já se liberou do Dinamo de Moscou, já viajou inclusive, tá no Paraguai, né, pra passar uns dias com a família e essa semana deve ser confirmado como novo reforço do Corinthians, o zagueiro paraguaio de 30 anos, campeão brasileiro em 2017, um cara que deixou saudades, né, foi um curto período, né, mas ele realmente representou aqui, se identificou muito com a fiel torcida e agora está de volta para formar uma dupla, olha, com o Gil que promete, hein? A gente sabe que tem o Raul Gustavo, tem o Robert Renan, o Robson Bambu que não vive lá uma boa fase, mas compondo esse sistema de zagueiros ali do Corinthians, realmente vai dar uma reforçada boa, porque o João Vitor, né, vocês sabem, já foi para o Benfica de Portugal. O Balbuena então tá fechado, tá tudo certo com ele, apenas uma formalidade. Agora, o Corinthians não parou nessa janela de transferências, depois do Yuri Alberto, que foi a grande contratação, grande esforço para trazer esse atacante brasileiro de 21 anos, né, que inclusive já foi apresentado na sexta-feira, eu estava lá no treino aberto, né, com muita pompa, a torcida já gritando o nome dele, ele fez embaixadinha, chutou a bola para a galera, conversei com ele depois da apresentação, estava visivelmente emocionado, assim, queria muito jogar no Corinthians, ele escolheu jogar no Corinthians, pretende fazer uma história gigantesca, segundo suas próprias palavras, no clube, e a gente viu no jogo contra o Flamengo que o Corinthians até teve a bola em vários momentos, construiu ofensivamente, mas faltava o cara para empurrar a bola para a rede, né? Tanto que quem fez o gol foi o contra, né? Foi o Rodinei. Porque a sensação que eu tinha é, caramba, se tem um finalizador ali, o Corinthians não agrediu o goleiro Santos, mas circulou a bola muito no ataque. E o Yuri Alberto, se já estivesse em condições, teria, acho que, marcado algum gol nessa partida diante do Flamengo. Ele só pode jogar a partir do dia 18 de julho, vocês sabem. Bom, gente, eu tô assim, muito curioso da forma como o Corinthians vai montar esse time. Mas antes, deixa eu falar que o clube está de olho no argentino Fausto Vera, de 22 anos, que é um volante da seleção argentina sub-23, joga no Argentinos Júniors. Segundo as informações, uma proposta de 4 a 6 milhões de euros para ter esse cara. E segundo a imprensa argentina, o negócio seria maravilhoso para o Corinthians, apesar de ser um valor considerável, porque trata-se de uma joia, de um jogador muito bem prestigiado no seu país e realmente ele tem qualidades impressionantes. Ele é um volante de uma saída de bola muito qualificada, de uma ótima finalização, que pisa na área o tempo inteiro e que pode fazer tanto a função de primeiro volante, mas mais necessariamente a função que hoje é ocupada pelo Duqueiroz, que é esse jogador com o Maicon ali, né, na primeira função, ou o Victor Cantillo, que sai muito pro jogo, que faz o combate, que faz a marcação, que ocupa aquele espaço, que faz combinação de jogadas com o lateral direito, ou mesmo com o ponta que tá por ali. É um cara que circula mais pelo lado direito do campo e pisando muito na área e chegando muito, aproveitando toda essa circulação ofensiva que o time do Vitor Pereira tem oferecido. Nessa função. Há uma questão numérica aí do porque o Vitor Pereira pediu um volante dessa qualidade, inclusive estrangeiro, pelo que a gente sabe, com as saídas não, né? Com a lesão do Paulinho, que provavelmente não volta esse ano, e do Maicon, né? Que vai ficar muito tempo fora, e na verdade deve estar para voltar, mas você precisa preencher uma lacuna, né? Então a tendência é que o Corinthians, se não contratar o Fausto Vera, né, que busque outro para essa função, mas é um objetivo esse jogador. Me agrada muito, pelo que vi, pelas informações, pelo que conheço dele, Fausto Vera, baita reforço se o Corinthians conseguir contratar. E aí realmente você fortalece o elenco de uma forma incrível para a disputa dos campeonatos. Sobre isso, eu queria falar para vocês e comentar, e discutir, debater, né? Quero muito comentário de vocês sobre esse time que o Corinthians está montando. Porque, assim, a gente sabe que esses caras, muitos deles, não podem jogar todos os jogos.
Enfim, pela sequência, pelo desgaste, porque você sabe, né? Quarta e domingo é complicado. Ou até mesmo por escolha do Vitor Pereira, para não perder intensidade no time, ele prefere muitas vezes deixar os caras descansados e não dar uma sequência de muitos jogos para determinados jogadores, especialmente aqueles acima dos 30 anos. Pois bem, pensando assim, vamos tentar imaginar um time ideal no papel e esse time, obviamente, que possa sofrer algumas variações. Cássio no gol. Na direita, o Fagner, que tá fazendo muita falta e que se voltar, você sabe, né, que o time é outro com ele. Uma dupla de zaga com Gil e Balbuena. E na esquerda, você pode escolher entre o Fábio Santos e o Lucas Piton. Provavelmente o Piton. Mas para alguns jogos de Libertadores, vocês sabem que o Vitor gosta muito do Fábio. E o Fábio tem jogado bem. Acho que a gente precisa fazer esse registro. É que ele já tá num outro estágio da carreira, atingiu 300 jogos aí no domingo, com a camisa do clube, enfim, já tá encaminhando, pensando até em se aposentar no Corinthians, inclusive. Mas o Fábio, especialmente quando você tem uma cobertura ali, eu acho ele muito importante, cara. Porque ele organiza a defesa, ele é um cara que se entrega muito pro time. Então, é difícil você abrir mão de um Fábio Santos. É claro que o Piton tem mais qualidade, mais... não vou dizer qualidade, né? Mas tem mais vitalidade para poder ir à frente, fazer os seus apoios e muitas vezes até recompor numa linha de 5, quando o Vitor Pereira tem trabalhado no segundo tempo, né? Para recompor ali, seja o Piton, seja o Bruno Melo, ele já puxa aquele lado esquerdo ali, ninguém passa. Impressionante, com o Bruno Mendes do outro lado ali, né? Então ele tá fazendo um paredão, como foi contra o Flamengo nos minutos finais, como foi contra o Boca também, e aí, mano, ninguém entra. Desse jeito que o Vitor Pereira tá trabalhando, por isso que são jogadores importantes. Aí você pode escolher Fábio Santos ou Lucas Piton, dependendo do jogo. No meio de campo, com todo mundo à disposição, tá? Tô montando aqui o time ideal. Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto. Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto, tá? Esse tripé de meio-campistas. William pela direita, Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto de centroavante. O William, onde ele sempre jogou, embora ele jogue pela esquerda também, mas pela direita ele é muito bom jogador. O Roger Guedes, onde ele gosta de jogar pela esquerda, e o Yuri fazendo a dele. Para muitos, um time mais lento do que deveria. E aí a gente vai ter que saber se o Vitor Pereira prefere um time assim, pela qualidade, você prioriza a qualidade dos seus jogadores e tenta jogar de um outro jeito, talvez um pouco mais cadenciado, embora Maicon e Duqueiroz não acho que seja um meio campo lento. O Renato já tem uma outra velocidade no jogo e esses dois pontas, eles não são velocistas, o Roger Guedes e o William. Eles são rápidos, eles têm muita qualidade, eles fazem o facão, eles têm a jogada pessoal, mas eles não são velocistas. Pois bem, aí tem jogadores que quando você fortalece o teu time titular, e esse time titular ele tem condições de brigar com qualquer um, em qualquer campeonato, mas quando você fortalece o teu time titular, você agrega ao banco de reservas, porque inicialmente os que hoje estão no banco eram as soluções, e foram inclusive, né, nessa classificação heróica contra o Boca, que é o caso do Juliano, do Adson, do Mosquito, do Raul Gustavo, do Victor Cantillo. Todos esses caras seriam alternativas para esse time titular. E aí você ganha muito no segundo tempo. O próprio Vitor já falou sobre isso. Muitas vezes eu não posso usar todas as armas desde o início. Mas como assim? Porque dependendo do cenário eu preciso mudar o jogo. E se eu não tiver uma peça no banco para mudar o jogo, como é que eu faço? Como é que eu me viro? Então, às vezes, eu preciso trabalhar com isso também. Começar um jogo de uma forma, mas pensar que no segundo tempo eu vou precisar mudar o cenário, eu vou precisar jogar no contra-ataque, vou precisar me defender, vou precisar apostar mais no jogo aéreo, vou precisar de uma peça que mude o jogo. E ele não tinha. Ele dependia dos miúdos, né? Tava levando pro banco Matheus Araújo, Giovani, o Wesley, o Felipe Augusto, esses caras aí que ainda não tem uma rodagem suficiente. Agora não. Agora você tem um time base muito qualificado e você vai criar peças alternativas a esses caras. Dependendo até, esse time aí, ele pode facilmente ter o Adson como titular, pela intensidade que ele tem, pela vitalidade que ele tem, por ter jogado bem mesmo, por estar jogando bem, e aí o Roger Guedes pode descansar um jogo, o William não vai jogar todos os jogos, então é importante você ter o Adson também para fazer, ou o Adson e o Roger Guedes com o Yuri Alberto. O Renato Augusto não vai jogar todos os jogos, então em determinado momento você vai precisar ter o Juliano ali. Ou talvez até o Victor Cantillo, com o Maicon e o Duqueiroz, fazendo uma outra formatação de meio campo. Você ganha opções.
modelos táticos diversos e possibilidades para você ter um time interessante e também alternativas competentes, né, para você poder fazer um jogo. Agora, tudo isso na teoria, né, gente? A gente não sabe se todos esses jogadores estarão bem ao mesmo tempo. Nós estamos falando de jogadores recuperados, com jogadores chegando da janela, e isso tá ok, confirmado, mas que todo mundo esteja a pleno para disputar os principais jogos. Se isso acontecer, o Corinthians realmente monta um time muito forte para disputar, como eu disse, com qualquer qualquer campeonato. E aí vai depender de como você vai distribuir isso. Claro que as coisas afunilando, o Vitor vai ter que fazer as suas escolhas, vendo quem tá bem, vendo de que forma ele pode encarar determinado adversário, e a gente já viu que ele tem competência para isso. Que ele tá muito dentro do clube, dentro do time, tá muito inteirado de quem ele tem à disposição, e mesmo quando essas peças faltam, ele ainda consegue, na superação, os seus resultados. Praticamente classificado na Copa do Brasil, né? 4-0 no jogo de ida, classificado na Libertadores e tá um pontinho do líder no Campeonato Brasileiro. É muito pro que a gente imaginava do Corinthians, apesar dos reforços e ainda mais se a gente contabilizar todos esses desfalques. É um trabalho impressionante, que acho que precisa ser exaltado, inclusive, se fosse possível, com uma renovação ao final da temporada. Mas como o Vitor disse que eles só vão conversar lá no final, então a gente vai ter que aguardar. E vamos ver se o Corinthians se mexe ainda mais na janela, né? A gente vai ficar atento e traz novidades assim que a gente tiver. Beleza? Comenta aqui qual o seu time ideal. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!